Exercício 9, que é um exercício aí da FUVEST de 2010, diz o seguinte: as figuras a seguir representam, de maneira simplificada, as soluções aquosas de três ácidos, HA, HB e HC, de mesmas concentrações. As moléculas de água não estão representadas aí. Então, você tem três situações aí com HA, HB e HC, tá bom? Daí, considerando essas representações, foram feitas as seguintes afirmações sobre os ácidos. Primeira, HB é um ácido mais forte do que HA e HC. Segunda, uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração de HC. Terceira, uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma concentração de HB. Está correto que se afirma em item A, 1 apenas, item B, 1 e 2 apenas, item C, 2 e 3 apenas, item D, 1 e 3 apenas, ou item E, 1, 2 e 3. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, rapidinho, dos três ácidos. Então, você tem aqui a situação do HA, HB e HC. Vou colocar aqui HA, HB e HC. O que a gente percebe aí? O HB é o que está mais ionizado, né? Então, você tem tudo separado em H+ e ânion, beleza? Então, está tudo separadinho aqui. Você tem cargas positivas e cargas negativas. Ele está completamente ionizado aí. Ok? Depois, quem que é o segundo mais ionizado? É o HA. O HA está mais ionizado do que o HC. Tem mais cargas positivas e negativas. Então, você tem o HA, tem bastante carga positiva e negativa aqui, né? Só que você tem ainda umas moléculas dele não ionizado, né? Então, você tem ainda algumas moléculas aqui não ionizado. Enquanto o HC, ele é o ácido mais fraco aí, ele é o que está menos ionizado. Então, você tem um ou outro aqui, carga positiva e negativa, mas a maior parte das moléculas aí, elas estão não ionizadas, tá bom? Então, se a gente colocar em ordem de força, quem que é o ácido mais forte dos três? O HB, que é o que está mais ionizado. Depois o HA, depois o HC. Então, em ordem de força desses ácidos aí, a gente tem o quê? Que o HB é o mais forte, depois o HA, depois o HC, que é o que está menos ionizado, tá bom? Então, vamos lá. Primeira afirmativa. Diz que HB é um ácido mais forte do que HA e HC. Está verdadeiro. Ele está mais ionizado aqui. Se tem mais H+ e o ânion, beleza? Então, está correto. Primeiro item aí. Ele é o ácido mais forte. Ok? Então, aqui, mais forte. Segundo item. Diz que uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração de HC. Então, a gente tem que ver qual das duas soluções tem maior número de cargas em solução, cargas livres, né? E vai ser o HA de fato, né? Você tem mais cargas, mais cátions e ânions aqui do que no HC, beleza? Então, tá correto, porque o HA está mais ionizado que o HC. Ou seja, você tem mais cargas livres, então tem maior condutibilidade elétrica. Condutibilidade elétrica. Ok? Então, está correta a segunda afirmativa. E a terceira, ele diz o quê? Que o pH, sobre o pH, né? Uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma concentração de HB.
É verdadeiro, porque quanto mais ionizado tá, ou seja, maior a concentração de H+, que a gente tem em solução, o cátion aqui é o H+, né? Menor o pH, ok? Então, quanto mais H+ em solução, menor o pH. Então, de fato, como o HC é um ácido mais fraco, o pH da solução de HC, ele é maior do que o pH da solução de HB, né? Porque aqui a gente tem menor concentração de H+, ok? Então, tá correto, aí o terceiro item. Gabarito, aí para o exercício, todas estão corretas, item E, né? 1, 2 e 3. Beleza?